E as consequências do tsunami no Japão não chegaram ao Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico, ainda bem, né? Mas o nosso país não está livre, não, de ser atingido por uma onda gigante, isso segundo pesquisadores ingleses. As imagens que vêm do Japão impressionam e assustam. Carros, barcos e até casas arrastados como se fossem de brinquedo comprovam a nossa fragilidade diante da força do oceano. Aqui, do outro lado do mundo, a ideia de enfrentar um tsunami dá medo. Espero que não venha para cá realmente, né? Nesta sexta-feira, o mar estava meio metro mais alto no Rio de Janeiro. No Arpoador, a água tomou uma faixa de cerca de 8 metros de areia. Esse reflexo do movimento das marés é o máximo que se verá por aqui agora. No Brasil, o risco de uma grande catástrofe como a japonesa é pequeno. O país está longe das falhas que causam terremotos. Essa condição geológica privilegiada ajuda, mas não elimina todo o risco do país enfrentar ondas gigantes. Um estudo de pesquisadores ingleses aponta que o Brasil pode sim estar na rota de um dos maiores tsunamis da história. O perigo vem das Ilhas Canárias, na Espanha. O arquipélago é formado por vulcões inativos há mais de 50 anos. Um deles, o Cumbre Vieja, pode voltar à atividade a qualquer momento. Se isso acontecer, a explosão pode jogar no mar uma massa de terra de mais de 500 quilômetros quadrados, o que provocaria uma onda gigantesca que avançaria em círculo na direção da América do Norte, Central e Norte e Nordeste do Brasil. A massa de água, com mais de 100 metros de altura, viajaria a 700 quilômetros por hora e em 9 horas atingiria os estados do Pará até Pernambuco. Mas o professor de Engenharia Geotécnica da PUC do Rio de Janeiro dá uma boa notícia para os brasileiros. Dificilmente a onda chegaria ao país tão forte quanto no hemisfério norte. O falhamento gerado na última erupção é um falhamento que, vamos dizer assim, levaria a um escorregamento que aponta para a América do Norte, aponta para Nova York, Boston, etc. E aqui a gente pegaria, vamos dizer assim, a rebarba da onda. Então, ela já seria menos intensa ao atingir o Brasil e a distância já teria uma capacidade de atenuar essa onda bastante grande. Mesmo com um risco tão pequeno, quem solta a imaginação diante do mar se assusta com essa possibilidade. Daqui a pouco vem aquela água, daqui a pouco vem rachando tudo, caindo tudo. Você fica apavorado, você vai fazer o quê? Ah, Deus, me ajuda porque estou nas tuas mãos. Só nas mãos dele, porque nós não estamos preparados para isso. Atualmente, o maior risco para os Estados Unidos está a 5.000 quilômetros de distância, em La Palma, nas Ilhas Canárias. O maior motivo para a preocupação é uma fenda de 5 quilômetros de extensão no lado ocidental de um vulcão chamado Cumbre Vieja. Para geólogos como Simon Day, a fenda de 5 metros de largura é uma prova de que o lado ocidental do vulcão está deslizando em direção ao mar, talvez mais rápido do que se poderia imaginar. This side has gone down relative to this side by about 4 meters as this area moved off towards the sea. And this was something quite unusual, quite unique, that you don't normally see on volcanoes. Se uma erupção causar uma fratura repentina, a massa de terra de 16 quilômetros de extensão e quase 2 quilômetros de espessura poderá deslizar para o mar. Enormes ondas atingirão a Europa, África Ocidental, América do Norte e América do Sul. A questão é, isso vai acontecer? E quais serão as consequências? Como esse mega desastre teria início? A resposta está na própria geologia da montanha.
Cumbre Vieja is a relatively young volcano on the island of La Palma, which is probably closest to the active hotspot that's creating the Canary Islands. We know that these volcanoes are actually most dangerous in their prime, when they're largest. A ilha vulcânica mede mais de 3.600 metros do fundo do mar até a superfície da água. Com mais 1.800 metros acima do nível do mar, a altura total do vulcão é de 5.400 metros. Vulcões como o Cumbre Vieja são, na verdade, constituídos de inúmeras rochas formadas por lava ao longo de milhares de anos. Like all volcanoes, they tend to build up in layers and sheets, and they become unstable, like a stack of shingles. O Cumbre Vieja entrou em erupção diversas vezes na história recente e há registros dos últimos 500 anos, desde que os espanhóis chegaram às ilhas. During that 500 years, there have been 6 eruptions, and most of those have followed a similar pattern. Uma das descobertas mais importantes dos geólogos é a importância da chuva na constituição desses vulcões. There are a number of non-volcanic landslides where water pressure seems to be very important. The reason why landslides often occur after rain is because the rain soaking into the rocks increases the water pressure. Ao longo dos anos, a própria montanha coleta uma grande quantidade de água de chuva que é armazenada no interior do vulcão. Volcanoes are like giant sponges. They get filled up, and that extra weight creates an unstable situation. Within the interior of the volcano, there's this huge volume of rock that is saturated with trapped water. A água coletada fica presa entre as rochas vulcânicas. Quando a lava começa a subir durante uma erupção, as rochas são aquecidas. Isso faz a água transformar-se em vapor d'água e as rochas, sob a ação da pressão do vapor, começam a se soltar. So this is something that we've understood for a very long time in the context of things like pressure cookers and boilers. But it turns out that the same thing happens with volcanoes. É provável que 7 dias de aquecimento e aumento de pressão tenham desestabilizado a encosta do vulcão em 1949. Um terremoto poderia aumentar a fenda e comprometer a estabilidade da montanha, causando um deslizamento. Na erupção do Monte Santa Helena, 4 quilômetros cúbicos de material deslizaram para o vale num período de 10 minutos. Um deslizamento em La Palma seria 200 vezes maior e duraria cerca de 4 horas. Quando a fenda estiver totalmente aberta e a enorme rocha no lado ocidental do vulcão estiver solta, tudo descerá muito rápido. The collapse of La Palma Island involves 100 cubic miles of material, and it's falling from so high to so low. The energy involved in that's more than all the nuclear weapons on Earth. Uma enorme quantidade de energia será transferida para o oceano. Palma is very steep, one of the steepest places on Earth. So this 100 cubic miles of material is going to accelerate to 200 miles an hour, 300 miles an hour, and is making a huge bulge of water in front of it. And that bulge of water is going to propagate out at 500 miles an hour and cover the Canary Islands in a half an hour. You can see basically a volcano, and a big hunk of it near the top breaks off and slides down into the deep part of the ocean. In the process of breaking off, it generates the waves, hundreds and hundreds of meters initially, and spreading out over the whole Atlantic basin. In the left screen here, we're seeing the tsunami very close to the island, maybe 100 miles radius from La Palma. There it's very, very large, very high, and very compact. As próximas imagens mostram o que acontecerá numa fase posterior. O círculo de ondas começará pequeno, mas se propagará por toda a bacia do Atlântico. We're not going to get 3 or 4 giant waves arriving on the American coastline. We're going to get 20 waves, but they're still going to be very big. It's not going to be 200 little tiny waves. It's going to be 20 big, damaging Sumatra tsunami-sized waves.
e a costa leste dos Estados Unidos estará no caminho dessas ondas destruidoras. Very intuitive, and he had a series of 7 dreams that portrayed something terrible happening at the beach. Jay was in tears, warning us that something bad was going to happen. And he couldn't say what it was, but he just knew. It happened for minutes, for some minutes. The wave of the earthquake is so strong. My wife looked at me and said, "Hey, what's going up there? The water's gone." Und in so kurzer Zeit, ne? Strangely quiet. Looked like somebody had taken the plug out of the sea. And people were drawn to it because it looked so strange. There was a sense of calm. There was no sense of panic whatsoever. You could see forming up from left to right a beautiful crescent on the horizon. It looked quite lovely. We were spellbound, everybody was looking at it. But at that time, there was no way to know how big the wave was. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Was ist das? And then it just went straight over the ships. Now, in that moment, I knew how big the wave was.
sort of level rose and rose and rose, and then when a massive wave hit,